Convido a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 78. Iremos ler os versículos 1 a 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o cobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe obedecessem os mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração constante e cujo espírito não foi fiel ao Senhor. Seca-se a erva e murcha-se a flor. A Europa, irmãos e irmãs, do século XXI, ela está totalmente diferente da Europa do século XVI. As igrejas hoje estão sendo fechadas para dar lugares a bares, para acomodar outras agremiações, para tornar aquele lugar de adoração agora em lugar de blasfêmia. O santo espaço que outrora recebia os remidos do povo de Deus, hoje recebe os servos de Satanás. E nosso país não é diferente. Enquanto na Europa do século XXI, onde predomina o sincretismo religioso, onde predomina a apostasia, tem sido agora motivo de escárnio do próprio cristianismo. O cristianismo agora tem sido referido a coisa do passado, a coisa que não mais deve ser transmitido à futura geração. O cristianismo agora tem sido um mero instrumento para a moralidade. Mas me refiro ao nosso país, que o cristianismo não tem sido diferente da Europa do século XXI. A Europa hoje, principalmente no berço da reforma a Alemanha, tem dado espaço a todo tipo de aberração. Homens que rejeitam a palavra de Deus. Homens que, no solo onde Martinho Lutero gritou, sola escritura, hoje dizem solos homens. É uma visão agora transformada de teocêntrica para antropocêntrica. Vocês percebem que a diferença agora que está do nosso país para a Alemanha, para a Europa como um todo, para a Suíça, França, é só em aspecto de fala. Nós, porém, falamos português. Eles falam inglês, francês, alemão,
percebem também que o que nos distingue dele não é simplesmente um amor, uma devoção à palavra do Senhor, mas simplesmente as roupas que vestimos, o sol que recebemos, é isso que nos distingue deles. E por que isso está acontecendo? Por que será que a Alemanha, ora, berço ou o pódio onde os puritanos se revestiram de autoridade divina por intermédio da palavra, hoje agora está em declínio? E a resposta, meus irmãos e irmãs, não é outra, senão o abandono da lei de Deus. Devemos lembrar que a lei do Senhor tem 3 ofícios. A lei do Senhor tem 3 formas a que deve ser observada. Tem a forma civil, que é onde se condena os pecados por omissão visual, onde se condena os pecados por não guardar o santo sábado do Senhor. A lei cerimonial é a que regia todo o Antigo Testamento, no sentido de levar ao sacrifício, ao altar, o sacrifício anual, o sacrifício de expiação pelos pecados e, sobretudo, a lei moral. Sabemos, meus irmãos e irmãs, que a lei civil e cerimonial não mais serve. Ela está lá nas Escrituras do Antigo Testamento para se referir como Deus exigia de um povo uma lei de punição pelo pecado, uma lei que ordenava como deveria ser o sacrifício, mas sabemos que tudo isso se cumpriu em Cristo. Cristo cumpriu perfeitamente a lei civil e a lei cerimonial. E por fim tem o ofício da lei moral, que é o ofício perpétuo. Quando a Europa do século XXI não dá ouvidos à palavra do Senhor, ela não está dando ouvido à lei moral de Deus. E isto implica em esfriamento espiritual, implica em diversas formas de abandono espiritual. E no contexto do salmista aqui não é diferente. Homens não estão passando adiante a tocha do Evangelho. Homens, os pais propriamente, não estão passando para os seus filhos a ordenança de guardar a palavra de Deus em seus corações. Por isso este salmo está eivado de ensinos. E o primeiro deles, que veremos agora e iremos analisar, está no verso 1 e 2, que é uma chamada a ouvir atentamente a palavra de Deus. Observe comigo os verbos que ele usa conectando a atenção do povo às suas palavras. Primeiro ele vai dizer, escutai, povo meu. Depois ele vai dizer, prestai ouvidos às palavras da minha boca. O salmista aqui está dizendo, em outras palavras, olhem para mim que eu sou a autoridade suprema. Olhem para mim que eu sou o porta-voz da palavra de Deus. Vocês precisam agora voltar dos seus pecados e observar que as minhas palavras é a mesma palavra que Deus profere. Mas, ao que tudo indica, o uso do verbo aqui, sendo repetido de forma poética, não quer dizer que o povo não estava dando ouvidos, mas estava tão somente enfatizando a urgência e o dever daquele que estava em submissão à palavra de Deus, ouvir o que o salmista teria a dizer. O que o salmista está dizendo aqui para escutar não é simplesmente um ouvir físico. Vocês estão ouvindo as minhas palavras, vocês conseguem ouvir o choro de um bebê, vocês conseguem ouvir o que um vendedor tem a dizer, e é isso que o salmista está dizendo aqui, o contrário, que não é um ouvir físico, é um ouvir atento, abrir o coração para ouvir a palavra do Senhor. É um ouvir que deve vir do coração, e não simplesmente do verbo, do sentido físico, de reter a informação e seguir o caminho. Em todo o Antigo Testamento,
está eivado do verbo ouvir. Por exemplo, vemos isso em Deuteronômio 6:6. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em Provérbios 8:33, vai dizer: ouve o ensino, sede sábios e não rejeites. Provérbios ainda 18:13 nos diz: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. O que o salmista está querendo dizer enfaticamente aqui, meus irmãos e irmãs? Ele está querendo dizer que o povo que está pecando em não ouvir a sua palavra, o povo que está pecando em não transmitir a lei do Senhor a seus filhos, deve ouvir atentamente a palavra do Senhor. Para enfatizar a sua autoridade, ele chama o seu povo de seu povo. Observe comigo, verso 1 ainda. Escutai, povo meu, a minha lei. Ele chama o povo de povo dele, ele chama a lei de lei dele. Isso não implica de que ele está dando um novo mandamento. Isso não implica que ele está fazendo algo novo para aquela realidade. Ele está tão somente dizendo: escute a palavra que eu, como profeta, irei proferir. Escutem, vocês, homens. Escutai, vocês, mulheres. Escutai, crianças, as palavras do Senhor. De semelhante modo, Paulo vai usar esta referência de posse. Em Romanos 2:16, ele nos diz: no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo está dando ênfase à sua pregação, dando ênfase à sua palavra, dizendo que o evangelho que ele prega é o mesmo evangelho pregado por outros apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está se colocando no lugar de autoridade. Depois que ele convoca o povo a ouvir atentamente a palavra do Senhor, ele abre agora as suas palavras e diz: abrirei os meus lábios, verso 2, abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Aqui pode nos parecer algo muito desafiador. Quando pegamos um texto desta altura, desta profundidade, nós pensamos que as parábolas eram apenas proferidas pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Mas parábolas eram uma forma de dizer verdades espirituais, verdades concernentes ao reino de Deus, por meio de alegorias, por meio de elementos da natureza. Como, por exemplo, Salomão vai dizer em Provérbios: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Salomão vai dizer: melhor é morar no eirado do que viver com a mulher rixosa. Ou seja, isso é parábolas. O Provérbios que ele está ditando ali é por meio de parábolas. Mas aqui há uma outra palavra que deixa muito mais obscuro em seu significado. Quando lemos parábolas e continuamente dando seguimento à leitura, ele fala que publicará enigmas dos tempos antigos. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela tem partes difíceis de entender, Senhor. Mas ela não vai estar totalmente coberta para que o nosso entendimento, para que a nossa alimentação diária venha a ser negligenciada. Ela estará tão clara quanto uma própria água que bebemos. Ela está tão inteirada de verdades subjacentes do que as palavras que dizemos uns aos outros. Mas aqui ele diz enigmas, não está se referindo a enigmas como o significado diz que é uma palavra obscura, mas ele está dizendo que é enigmas no sentido de quebra-cabeça. Ele está dizendo que o que ele vai publicar é parábolas e enigmas.
Os enigmas que ele está querendo dizer é o mesmo que se desenrola na história da redenção e que aponta para Cristo. Cristo é o fim da lei. Se ele está dizendo enigmas que contradiz a própria revelação progressiva de Deus, ele está pecando, o profeta. Mas como ele é inspirado por Deus, ele entra nesta fase da história da redenção e publica enigmas dos tempos antigos. O nosso Senhor Jesus ecoou essa verdade em Mateus 13:35, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Este é o significado de parábolas e enigmas. Ele vai dizer que vai publicar coisas ocultas desde a criação do mundo, como a profecia apontava para ele, como os salmos apontavam para ele, como os profetas, em sua própria personalidade, apontavam para Jesus, o Cristo que viria. Por isso, há uma exortação aqui para nós, irmãos e irmãs, que nós devemos ler a palavra do Senhor, inteirado de seu significado. Nós devemos ler a palavra do Senhor em sua completa e perfeita revelação. Não queira ler o Antigo Testamento isolando o Novo Testamento. Queira tão somente ler o Novo Testamento com vista de entender o Antigo Testamento. Se o Antigo Testamento diz algo diferente que o Novo, vá para os escritos de Paulo. Se o Antigo diz algo diferente dos escritos de Paulo, vá para o próprio Cristo Jesus. Ele é a revelação perfeita. Você, enquanto leitor da palavra de Deus, tem lido desta forma? Você tem lido a ponto de ouvir a palavra de Deus atentamente? Você tem dado ouvidos, inclinado o seu coração a ouvir a palavra do Senhor? Segundo lugar, a segunda verdade, a base do nosso ensino, é a aliança do Senhor. Observe comigo dos versos 3 a 6. Agora, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem a seus filhos. Aos pais agora que têm filhos pequenos, e aos pais, e aos que serão pai. O filho que você tem ouvido de sua própria boca aquilo que a palavra de Deus diz, aqui expressa nesse salmo, isso que a palavra de Deus diz, expressa no salmo, de que você deve publicar, falar à vindoura geração os feitos do Senhor. Parece um meio contraditório. O salmista vai dizer no versículo 2 que ele vai publicar parábolas e enigmas. E depois ele vai dizer no verso 3 que é algo que eles aprenderam, é algo que eles ouviram. E há um mandamento aqui que deve ser passado de geração a geração. Verso 4, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração. Aqui a ordenança, o imperativo é que cada pai deve inculcar em seus filhos a verdade do Evangelho. Porque a Europa do século XXI está em decadência. Porque no tempo de Juízes, os povos de Israel, o povo de Israel estava em decadência. Porque os líderes não passaram para as vindouras gerações os feitos do Senhor. Não passaram para os seus filhos aquilo que Moisés os relatou. Aquilo que os mais velhos contaram, que viram com os próprios olhos. Aquilo que os profetas, já no tempo da monarquia, viram e anunciaram. A Europa está em decadência porque os pais
não fizeram seus papéis de pais. O Brasil está em decadência porque os pais negligenciam esse ofício. Os pais, digo, mas posso referir-me a também pai espiritual. Não está simplesmente atrelado ao pai e filho físico, mas está atrelado ao pai e filho no sentido que Paulo diz a Timóteo, chama Timóteo de filho, está atrelado no sentido de filho e pai espiritual. Os mais velhos em nossa geração não querem ensinar de modo nenhum aos mais novos. Não veem a necessidade de passar, de transmitir esse evangelho, o evangelho da verdade, o evangelho da paz, que traz libertação ao pecador. Hoje em dia, o evangelho tem sido um instrumento, como havia dito, como foi dito na introdução, tem sido um instrumento para a moralidade. Não deve roubar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é um bom homem. Ele nos deu exemplo de boa personalidade, de boa moralidade, e olham para a figura de Jesus Cristo apenas para dizer que ali não deves fazer nada, deve amar o próximo, mas isso está totalmente em contradição com o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus vai nos dizer que todo aquele que ouve a palavra dele, todo aquele que lê as Escrituras Sagradas deve esmerar-se no entendimento para alimentar-se espiritualmente, para saber que seus filhos precisam de bons alimentos. Os filhos não podem viver com fome e os pais também não podem guardar em suas despensas coisa que não alimentem os seus filhos. Este é o entendimento do bom dispenseiro. O bom dispenseiro, ele vai guardar a palavra de Deus, que é o alimento sólido, e alimentar a sua casa. A figura de um pai verdadeiro está aí. E nele, ele vai olhar para a palavra de Deus e se alimentar dela. E em segundo lugar, ele vai olhar para os seus filhos e alimentar os seus filhos. A sua esposa, o seu irmão, o seu vizinho. Tudo isso abarca um entendimento acerca de pai e filho. Talvez o profeta esteja se referindo a pais físicos para filhos físicos. Mas o profeta estava dizendo também, como é na tradição rabínica, a seus discípulos. Ele está atingindo a toda a nação, aos mais velhos. Isso nós devemos ensinar aos nossos filhos, irmãos e irmãs, porque é um mandamento que Deus nos dá. Como, por exemplo, ainda em Deuteronômio 6, de 6 a 7, vai dizer Moisés, com essas palavras: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E em segundo lugar, para que eles, os filhos, conheçam os louvores do Senhor. Conheçam o que a igreja de Cristo, moída pelos pecados do mundo, pela astúcia de Satanás, produziu em sua inteireza. Os filhos devem ouvir do pai que a confissão de fé dele é que ele tem por Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Você tem ensinado aos seus filhos no caminho da igreja, no caminho da escola? Vocês, filhos, têm dado ouvidos às palavras de seus pais? Vocês mais velhos têm dado ouvido ao que os mais velhos, os pais espirituais, ou os bispos, os presbíteros, os pregadores têm falado? Vocês têm guardado as palavras? Isso é um alerta para todos nós. Não tem nenhuma palavra que venha a ser proferida nas Escrituras que, com a negligência deste ofício e ouvir a palavra de Deus, não tenha gerado tumulto e acarretado em todos os problemas da sociedade.
Em terceiro e último lugar, há uma chamada à fidelidade. Observe agora comigo nos versos 7 e 8. Para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Aqui o salmista está falando para nós o propósito primário deste salmo. Ele está aqui chegando ao ápice do início dessa revelação. Ele está dizendo que a urgência com que nós devemos ouvir a palavra de Deus é para que nós venhamos colocar em Deus a nossa confiança. Venhamos depositar em Deus a nossa segurança espiritual. Venhamos fazer de Deus o nosso rochedo divinal. Aqui, esta palavra, nós podemos compreender como Deus, na antiga aliança, lidava com o povo. Como é que Deus regia o povo da antiga aliança? Ele regia enviando seus profetas, anunciando a palavra que viria a ser canonizada e pregada posteriormente. Ele entregava aos pais o alimento sólido para os seus filhos. Este sermão não se destina apenas para os pais, mas para os filhos, para os adultos, para os jovens, enfim, para todos. Este salmo, ele tem uma amplitude de aplicação. Essa doutrina tem duas áreas principais de aplicação. Aos pais, quando descobrem que são de fundamental importância se esforçar para ensinar seus filhos, e também que eles são são os meios de prover salvação a seus filhos. E uma segunda aplicação aos filhos, quando instruídos por seus pais, devem avançar mais adiante para obter mais conhecimento do Senhor e não permitir que suas mentes fiquem vagando nas vãs filosofias deste século, deste mundo. Nós vivemos em uma era, como disse um sociólogo, de uma era líquida, uma sociedade líquida. Em certo sentido, ele tem razão, mas não na intenção dele. Vivemos em uma sociedade líquida porque aquilo que era rochedo para o ser humano foi rejeitado. Deus. Quando o homem passou a rejeitar a Deus, a sociedade agora passa a ser autônoma. E isso em detrimento das verdades da palavra de Deus. Elas não querem mais saber do que é sólido, do que é verdade absoluta, do que é aquilo que insta o coração, mói o pecador com suas faltas e transgressões. Elas agora querem viver em um tempo que é passageiro. Nós devemos viver aqui agora. Nós devemos nos esmerar para obter o alimento de forma mecânica, trabalhar para sustentar os nossos lares. Esta é uma sociedade que revela o afastamento de Deus por completo. E aqui uma segunda parte deste versículo 7 e 8 é que a fidelidade é chamada para todos. No verso 8 ele vai dizer: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel ao Senhor. Ele chama a atenção à fidelidade, sem dúvida. Depois desse salmo apresentar, depois do salmista apresentar as verdades basilares que nós devemos seguir, ele agora aponta para o que na antiga aliança era algo de rejeito, era algo de vergonha, era algo que os mais velhos, quando sabiam por seus pais de forma oral, sabiam dos atos da antiga peregrinação no deserto, eles ficam envergonhados, eles ficam com vergonha. É a mesma coisa, nós ouvimos de algum irmão dizer que ouvir palavrão da boca dele, ouvir coisas absurdas da boca dele. É isso que nós devemos entender neste aspecto. Ele está dizendo que
Nós não devemos ser como nossos pais, que foi obstinado, que foi rebelde contra o Senhor. Mas em outro aspecto, ele está dizendo: vocês não são diferentes do povo que murmurou no deserto. Tem essa conotação, tem esta ênfase. Ele, com essas palavras, vai dizer: olha, vocês não são diferentes. Seus corações são tão inclinados para o mal como foi do povo da antiga aliança. E nesta manhã eu exorto a todos e a mim, de igual modo, que o nosso coração não está diferente, não é diferente do coração do povo que não entrou na terra prometida. Porque o nosso coração, assim como o deles, são inclinados para o mal. Se não é a graça de Deus, através da obra de Cristo por nós ainda estaríamos como o antigo povo da aliança, perdido em suas rebeliões, em seus pecados, em suas idolatrias. Se não fosse por meio da palavra de Deus revelar Jesus Cristo, nós estaríamos cegos espiritualmente. Isso, meus irmãos e irmãs, isso é um alerta para todos nós. Nós devemos ouvir a palavra de Deus, nós devemos transmitir as verdades fundamentais aos nossos filhos. Nós somos chamados à fidelidade. O que nos falta para termos um compromisso firme e fiel com Deus? O que nos falta de guardar perfeitamente o domingo, o dia do Senhor? O que nos falta de vir com mais alegria, sabendo que o coração do homem é pecador, é inclinado para o mal? O que nos falta em áreas de nossas vidas, nós trabalharmos ali da forma como Paulo nos exorta lá em Colossenses, não para homens, e sim para Deus. O que nos falta? Sai um ano e entra um novo. Mas o que é que vai mudar em suas vidas, em nossas vidas, como todo? Concluindo, quando a Europa e o Brasil não mergulharem na lei de Deus, estarão sempre fadadas ao fracasso. Estarão sempre fadados ao erro. Você percebe o quão importante é a palavra do Senhor? Você percebe o quão urgente é transmitir as verdades para os nossos filhos? Imagine agora, para concluir, imagine agora se daqui a 30 anos os filhos que hoje são educados, doutrinados, forem missionários, forem pastores, forem homens de vida sóbria, de vida pia, de vida que agrada a Deus. E observe de igual modo, observe, assim como a palavra de Deus, nós temos exemplos maus e exemplos bons. Observe também os exemplos maus. O que foi que aconteceu com Esaú quando rejeitou a palavra de Deus? O que foi que aconteceu com Abel, com Caim quando matou Abel? O que foi que aconteceu com Nimrode e tantos outros que rejeitaram a palavra de Deus? Por isso fica um alerta para todos nós, que nós devemos aplicar a lei de Deus em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua verdade em nossos corações. Oremos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, teus indignos servos, e rendemos humildes graça de coração. Que o Senhor revele estas verdades e que aplique aos teus servos as verdades que foram pregadas. Que nós venhamos sempre estar com o coração alegre. E com o coração alegre em ouvir a tua palavra.
nós ouçamos e que apliquemos em nossos corações. Vale muito mais um sermão meditado do que 1000 ouvido e não meditado. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento de culto ao Senhor. Agradecemos de coração porque o Senhor nos tem trazido aqui em paz, segurança. E que o Teu Espírito aplique as verdades aos nossos corações. Em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém.